nós vimos algumas fontes dessas doenças. O que é que tem causado essa geração tola a qual nós vivemos hoje? No sábado, nós vimos aqui que a igreja local tem que ser a base, o fundamento para uma vida sábia, e não as mídias, as informações. Nós temos que estabelecer a palavra de Deus como base, fundamental, como pedra fundamental para que sejamos pessoas sábias. E hoje pela manhã vimos que, além da palavra de Deus, nós também temos que colocar a igreja local como essencial para que tenhamos aqui também jovens sábios, pessoas sábias. E hoje nós queremos encerrar esse tema, esse assunto que é bem abrangente, falando como sermos sábios nessa era da informação, nessa era de enxurrada, né? E eu começo aí no slide perguntando, né? O cristão hoje, ele pode viver com sabedoria em um mundo saturado de tanta informação e tanta distração como o nosso? Em um mundo que está tão repleto de informações, de distrações, de livros, internets, vídeos, dados, todas essas coisas, será que é possível cristão ser sábio nesse mundo? E a resposta é um óbvio sim, é um lógico sim. Nós não precisamos sair desse mundo para nos tornarmos sábios. O que é necessário é nós usarmos todas essas coisas como os nossos aliados e não como os nossos senhores. Nós não devemos usar a cultura como os nossos senhores, como nosso Senhor. Não devemos usar a internet, vídeos, essas informações como o Senhor de nossas vidas. Basta nós utilizarmos como aliados. Mas para isso nós precisamos discernir as vozes da sabedoria nesse mundo dos livros e da internet. Para que nós possamos usar essas coisas com sabedoria, com discernimento, é necessário uma reflexão. É necessário que nós venhamos a pensar nesses assuntos e tomarmos algumas atitudes. Porque nós vivemos num tempo mais tolo da história, apesar de tanta informação, apesar de tanto conhecimento à nossa disposição, apesar de tantos dados à nossa disposição, nós vivemos num tempo mais tolo da história. Nós nunca fomos tão informados como na nossa época. E não houve uma geração tão confusa como na nossa época. Temos esses dois fatos que estão lado a lado. Porque, por exemplo, em um único dia, qualquer pessoa aqui tem acesso a mais informações do que qualquer pessoa antes do século XVIII teria em toda a vida dela. Hoje, em um dia, com o seu celular em mãos, você sabe muito mais do que qualquer rei sábio da Idade Antiga saberia em toda a sua vida, até o século XVIII. Isso é só para você ter uma noção do quanto de informação que nós temos. O quão encharcado de informações nós temos. Mas essa abundância de informações, esse acesso a esses dados, não está produzindo mais sabedoria em nossas vidas. O acesso a todo esse conhecimento não tem nos tornado pessoas mais sábias, pelo contrário. Tem nos tornado pessoas mais preguiçosas, pessoas mais cansadas, pessoas mais ansiosas. Tem nos tornado pessoas mais superficiais, distraídas, egoístas. Ela só não tem nos transformado em pessoas mais sábias. Essas informações, o mundo, esse acesso está produzindo um mundo onde todos opinam, mas poucos pensam. Um mundo onde todos falam, mas ninguém escuta. Essas informações têm gerado um mundo completamente superficial. Por falta da nossa capacidade de discernimento. Nós não temos exercido a nossa capacidade de raciocinar, discernir, refletir. E temos sido servos dessa geração. E em meio a esse caos que nós vivemos, o cristão é chamado a ser um oásis de discernimento, de reverência, de profundidade. Essa é a nossa missão. Sermos sábios nesse mundo de tolice. Sermos pessoas profundas em um mundo superficial.
Nós somos chamados a sermos de fato diferentes. Tudo aquilo que o mundo propõe, tudo aquilo que o mundo tem construído. E Romanos 12, 1 e 2 nos dá o caminho. Ele vai nos dar a orientação. Ele vai nos dizer que para isso você não deve se conformar com este século. Você não deve tomar a forma desse século. Pelo contrário, você tem que renovar a sua mente. Você precisa ter discernimento. Você precisa ter sabedoria para saber ler a sua época, discernir a sua geração, para que você possa testemunhar que de fato Jesus Cristo transforma vidas e muda pessoas. E esse é o nosso desafio. Esse é o desafio da nossa geração, da nossa época. Sermos sábios nesse mundo de informação. E a proposta de hoje à noite é mostrar justamente que existe sabedoria, além da palavra de Deus, além da igreja local, também existe sabedoria em bons livros, na arte, na cultura. Existe essa sabedoria. Não é repleta de tolice. Há algo bom que nós podemos tirar, que nós podemos pensar, para que possamos trazer para nossas vidas e construirmos uma vida de sabedoria. Nós podemos ter essa capacidade de ter acesso, nós podemos ter acesso a essa cultura, a esse mundo de informação e trazermos coisas produtivas para nossas vidas. Por exemplo, a primeira pergunta que eu coloco aí é, por exemplo, por que os cristãos devem ler? Por que os cristãos devem ter acesso a livros? Por que o cristão deve ter acesso à literatura? Por que os cristãos têm que desenvolver a sua capacidade de leitura? Uma época onde a leitura está sendo apagada, onde ninguém não lê mais nada. A palavra de hoje, a pergunta inicial de hoje é: por que você deveria ler? A primeira coisa, o primeiro motivo porque você deveria ler um pouco mais é porque humildade não é ignorância. Uma mente renovada não é uma mente fechada. Não é que a gente tem que ter acesso somente, única e exclusiva à palavra de Deus. Não, é aqui. Eu só tenho que ler a Bíblia, eu só tenho que conhecer a Bíblia, e todas as outras coisas eu me escondo, eu não tenho acesso a nenhuma dessas coisas. Uma mente fechada não é uma mente renovada. Uma mente renovada é uma mente que é aberta a ler outras coisas, a se desenvolver, a se envolver com outras coisas, a ter essa capacidade de ser sal no mundo, de ser luz no mundo, de sermos de fato, de termos esse contato com essas áreas de literatura, de cultura, de filosofia, e termos a capacidade de fato de testemunhar que existe algo diferente, que existe uma mudança em nossas vidas. E isso exige, lógico, sabedoria, muita leitura e um ser pensante. Isso exige de você que é jovem, de você que é crente, ser um ser racional, um ser que pensa, um ser que desenvolve a sua intelectualidade, que desenvolve o seu raciocínio. Por exemplo, em Atos 17, Paulo está em Atenas diante de filósofos, dos epicureus e dos estoicos, e ele então mostra que ele teve acesso aos seus poetas. Ele leu as suas literaturas, ele teve contato com aquela cultura, ele teve contato com os pressupostos daqueles filósofos, e ele então teve a capacidade de dialogar com aquelas pessoas e mostrar a verdade do Evangelho. Um homem de Deus que teve acesso a outras leituras, que se envolveu com outros conceitos, que teve a capacidade racional de entender outras filosofias e de analisar essas coisas à luz do Evangelho. Isso não é mundanismo. Não é ser mundano. Não.
Paulo está querendo mostrar, e Deus está querendo mostrar, que isso é vida com sabedoria e discernimento. É Deus querendo mostrar que, para que você seja sábio, é necessário você também ter uma vida intelectual, que você exerça a sua racionalidade. Que a ignorância não é uma virtude. Você não deve se vangloriar em nunca ler nada. Eu nunca li nada. Isso não deve ser algo da qual você deve se gloriar, como se fosse um adjetivo, uma qualidade. Não. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e retende o bem. Examinai as coisas, tenha acesso às coisas, analisem as coisas. Aprendam com a criação de Deus. Aprendam com aquilo que Deus faz através do mundo. Aprenda com a arte. Aprendam com a história. Aprendam com a cultura. Aprendam com a literatura. Tenham acesso a essas coisas, mas sempre com a mente cativa a Cristo. Mas tenha acesso. Leia. Se envolva. Conheça. Adquirir esse conhecimento intelectual é como andar em um campo com uma bússola. Você vai explorar esses campos, você vai explorar essas áreas, mas você sempre sabe onde está o norte. É o Evangelho. O que é essa literatura, o que é essa arte, o que é essas músicas, essas filosofias, como essas coisas cooperam até Cristo, contribuem a Cristo Jesus. É nós termos essa capacidade. O cristão moderno, nós, jovens e adultos, se quisermos viver uma vida de sabedoria, temos que ter essa capacidade. Temos que ter essa verdade muito fixa. Nós precisamos ser seres pensantes. Seres que pensam. Seres que usam a cabeça. Seres que se desenvolvem intelectualmente. Você precisa saber que você não vai crescer só se alimentando de vídeos. Você não vai crescer no seu mundinho fechado. Você não vai crescer só ouvindo. Só observando. Qual foi a palavra que Deus nos deixou? Escrita. Necessário que leiamos. Necessário que possamos desenvolver. Deus inspirou a sua palavra em letras, com regras gramaticais, com concordâncias, para que nós, seres racionais e pensantes, pudéssemos usar a nossa racionalidade para compreender tudo aquilo, toda a sua mensagem, toda a beleza em sua palavra. Seres que se desenvolvem intelectualmente. Você precisa se dedicar a isso. E não diga que você não tem tempo. Você tem tempo. Você pode estar apenas dando ele a outras vozes. Você pode estar concedendo esse tempo que é precioso a outras coisas. Porque quanto tempo você gasta assistindo vídeos? Quanto tempo você gasta vendo os reels, as coisas das redes sociais, YouTube? Quanto tempo você gasta no seu celular? Não é falta de tempo. É questão de você entender que você, como cristão, você precisa ser o ser pensante, ser racional, alguém com a mente renovada, que tem a capacidade de se desenvolver intelectualmente. Porque o diabo não precisa te fazer pecar escandalosamente. Sabia disso? Ele não precisa fazer você pecar escandalosamente. Basta ele te manter distraído o tempo todo. Ele não precisa fazer um escândalo, um rebuliço na sua vida. Ele basta te deixar adormecido. Onde você tem acesso à palavra de Deus, você é confrontado pela palavra de Deus e você fica na sua letargia. Achando que não é com você. Nada disso que está sendo falado aqui, não, nada disso é comigo. O diabo só precisa disso. Deixar você imune a essas coisas. Mas a mente sábia é aquela que aprende com tudo.
aprende com a filosofia, aprende com a arte, aprende com a literatura, aprende com a palavra de Deus, aprende com a igreja local. Uma mente sábia é aquela que está em constante aprendizagem, está em constante desenvolvimento. Mas a mente sábia é aquela que só se curva diante da palavra de Deus. Aquela que, quando chega diante da verdade da palavra, ela se curva. E ela reconhece a autoridade da palavra de Deus. Nós temos que ter, você precisa desenvolver essa habilidade de usar essas informações que nós temos acesso para que possamos usar essas informações para que tenhamos cada vez mais a nossa mente trabalhada, desenvolver a nossa mente. E sabendo disso, como um cristão deve usar a internet, então? Por exemplo, a internet, que é praticamente nela que nós temos todos os conteúdos, todo o acesso a todo tipo de informações. E lembre-se, que eu tenho sempre repetido, a internet aqui não é uma ferramenta neutra. Não existe neutralidade nela. Ela foi desenvolvida com algoritmos que estão competindo pela sua atenção. Elas alteram o seu tempo e moldam a sua visão de mundo. É necessário sabedoria para que possamos usar essa ferramenta. É necessário que você seja intencional a se utilizar dessa ferramenta que proporciona todo tipo de informação para que isso gere edificação em sua vida. Porque o design da internet é viciante. Ela gera uma dopamina e a gente sempre quer mais e quer mais. A rolagem infinita dos vídeos, as notificações, os conteúdos curtos e sensacionalistas, todos eles estão condicionando o seu cérebro a ser superficial. Digo e repito. Pouquíssimos têm a capacidade de se concentrar durante 30 minutos escutando alguma coisa. Pouquíssimos. Por quê? Porque a internet está nos moldando a superficialidade. É rápido. Porque 30 segundos no máximo eu já quero trocar. Já quero outra notícia. Eu já quero outra coisa. Eu quero mais dopamina no meu cérebro. Então é necessário que nesse mundo que está querendo te moldar para a superficialidade, você tenha a capacidade de dar um passo atrás e você enxergar que você precisa de uma reflexão profunda. Você precisa de tempo para que você possa adquirir mais conhecimento. E não se engane, a maior parte do conteúdo online que nós temos acesso viola os critérios de Filipenses 4:8. Abra sua Bíblia, Filipenses 4:8. Olha o que é que Paulo vai dizer. Filipenses capítulo 4, verso 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, isto pensai. E a maioria das coisas que a internet proporciona não são verdadeiras, nem justas, nem puras. Ela é moldada para que a gente possa sair do caminho de Cristo. Elas são moldadas para nos levar mais para longe de Cristo. Então, como o cristão deve usar a internet? Primeiro, o uso da internet não pode ser passivo. Você não precisa ser refém. Você não pode ser refém desses conteúdos. Você precisa assumir o controle. Você precisa tomar as rédeas. Você precisa tomar decisões importantes, estabelecer hábitos na sua vida para que você possa controlar a internet e não que a internet lhe controle. Por exemplo, você pode começar escolhendo um dia na semana sem o conteúdo digital. Eu vou tirar um dia na semana e não vou ser influenciado
por nada digital. Eu vou pegar um dia e, de fato, eu vou utilizar esse dia para realinhar o meu coração ao coração de Deus. Eu vou utilizar esse dia para que, de fato, eu possa me debruçar na palavra de Deus. Eu não quero ser moldado a nada externo. É uma das maneiras que você pode assumir o controle. Uma outra maneira é você nunca começar o dia no celular. Como eu já disse. Decida isso. Nunca comece o dia com o celular. Comece o dia com Cristo Jesus. Desliga o alarme de joelhos diante do Senhor. Senhor, eu quero te entregar o meu dia. Quero te entregar os meus planos. Quero te entregar minha família. Comece o dia com Deus, ouvindo a Deus, falando com Deus. Também é uma das maneiras como você pode assumir as rédeas, tomar o controle disso. Uma outra maneira é você trocar o tempo de rolagem infinita por leitura bíblica ou leitura teológica. Ao invés de você gastar tempo vendo besteira, coisas aleatórias, você bloqueia o celular. Não, eu vou fazer uma leitura. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler um livro, vou escutar uma música. Troque esse tempo à toa, de maneira intencional, para que você possa fazer coisas que lhe edificam. E por último, não menos importante, consuma conteúdo cristão com profundidade. Não consuma apenas frases de impacto. É o que mais tem hoje. Crente sendo edificado, frase de impacto. Leia uma frase, acha legal a frase, posta a frase, valoriza a frase. Superficialidade. Raso. Escolha de fato se aprofundar. Se você gostou de uma frase, de um assunto, se aprofunde. Busque de fato consumir algo sólido, algo profundo, algo que lhe leva a pensar. Sabe quais os livros que eu mais gosto? São os livros que me desafiam, que eu leio e não entendo. Eu não entendi nada, eu vou ter que ler de novo para entender alguma coisa. Porque esse livro ele está me levando a pensar, ele está me levando a desenvolver, ele está me desafiando para que eu possa avançar. Para que você possa usar a internet com sabedoria, você tem que usá-la como servo, e nunca como seu senhor. Você precisa, meu irmão, minha irmã, usá-la como uma ferramenta para a glória de Deus. Não como uma ferramenta para lhe discipular. Não como uma ferramenta que vai moldar a sua vida. Porque a batalha hoje é pela sua atenção. O mundo briga pela sua atenção. Ele quer o seu tempo. E você tem que usar essa ferramenta para a glória não de si mesmo, mas que você possa utilizar essa ferramenta para a glória de Deus. Você pode ser muito edificado se você utilizar a internet de maneira sábia. Existe muita coisa boa e existe muita coisa ruim. Vai depender da maneira como você utiliza. E amado, sabedoria se forma nos bastidores. Não, a sabedoria não é adquirida por um acaso. Não é que do nada, dá um estralo e pronto, me tornei sábio da noite para o dia. Ela não surge em momentos grandiosos. Ah, não, eu passei por essa semana aqui na EBJ e pronto. Houve uma transformação na minha vida e agora eu deixei de ser uma pessoa tola e me tornei agora uma pessoa sábia. Não é assim. Não é assim, infelizmente. Seria bom se fosse, mas não é assim. Sabedoria ela é um resultado
de hábitos. É você estabelecer hábitos na sua vida. Fazer escolhas diárias na sua vida. E o resultado desses hábitos, o resultado dessas escolhas, será então uma vida sábia. Por exemplo, Provérbios 13:20 vai afirmar que o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Esse é um princípio universal. Como é que a gente faz? Tem um ditado comum, né, no Ceará, que é parecido aqui com Provérbios 13:20, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso é uma releitura cearense aqui de Provérbios 13:20. É um princípio universal. Se você anda com pessoas sábias, você ficará mais sábio. Você vai se tornar parecido com as pessoas que você escuta. Você vai ser parecido com as pessoas que lhe influenciam. E por isso, andar com os sábios significa escolher com sabedoria quem são aquelas vozes que vão moldar a sua mente. Quem são as pessoas que você vai dar ouvidos. Quem são os autores que você lê? Quem são os pregadores que você ouve? Quais são as músicas que você escuta? Quais são os amigos que você ouve os conselhos? São essas pessoas que vão moldar a sua vida. São essas pessoas que vão influenciar a sua vida, você se tornará parecido com elas. Se você escuta pregador herege, escuta música tolas, que não edifica em nada. Se você só escuta adolescente jovem, que não tem nada na cabeça. Se os seus melhores amigos são descrentes, que não lhe dão conselho de sabedoria. Sabe o que você vai ser? Tolo. Tola. Porque se você andar com os tolos, você se tornará tolo. E eu gosto muito dessa frase aí, a frase do Tim Keller. Ele diz assim, ó, a mente não é moldada por uma grande decisão ocasional, mas por 1000 pequenas escolhas diárias. Não é um momento pontual de transformação, pum, que ele deixa alguém sábio. São as pequenas escolhas. São as pequenas atitudes. Aquilo que você lê, aquilo que você escuta, aquilo que você assiste, que você vê à noite no celular, aqueles que você abre o seu coração. Essas atitudes repetidas é que formarão ali o seu caráter. É que formarão ali a sua mente. Se sua mente será tola ou se sua mente será sábia. E por isso, inclua a Bíblia na sua vida. Inclua livros cristãos. Inclua pregações boas. Inclua boa música. Seja servo no seu momento de distração. Vou ver aqui qualquer besteira só para esparecer a mente. Não. Seja intencional. Use coisas que lhe edificam. Bloqueie aqueles conteúdos que não lhe aproximam de Deus, que não servem de nada. Piadas tolas, músicas tolas, pessoas fazendo babaquices e tolices. Incluam coisas que lhe levem para perto de Deus. Caminhe com os sábios. Peça conselhos a pessoas maduras. Pergunte a mim, pastor, me indica um bom livro? Eu quero ler um bom livro, pastor. Pastor, qual é um podcast bom para eu escutar quando eu não estiver fazendo nada? Consuma coisas que vão lhe tornar sábios. Consuma coisas de pessoas que construíram alguma coisa, que têm experiência, que têm maturidade. Converse com pessoas que amam a Deus. Converse com pessoas que querem ser sábias. E principalmente, não substitua a Bíblia
por conteúdos sobre a Bíblia. Não substitua a Bíblia por nenhum outro livro. A Bíblia tem seu lugar de relevância, prioridade. Não aprenda sobre Cristo. Aprenda de Cristo. Aprenda dele. Tenha comunhão com ele. Se você só é edificado nas pregações, você tem um sério problema. Se você só experimenta a comunhão com Deus, a graça de Deus, curto, você tem um sério problema. Você não tem a capacidade de refletir a imagem de Cristo fora da igreja, você tem um sério problema. Você está substituindo Cristo. Você está tirando Cristo. Você precisa ter o seu coração sempre sensível à palavra, em constante contato com a palavra de Deus. E esse é o ideal do Salmo 1. O homem bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele rejeita essas coisas. Essas pessoas, essas coisas que lhe levam para longe de Deus, ele bloqueia todas essas coisas. Antes, o homem bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. O homem bem-aventurado tem tempo para desfrutar a presença de Deus. O homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, ele tem prazer em ler a Bíblia. Ele se alegra em ler a Bíblia. Ele medita, ele reflete. E esse é o ideal do Salmo 1. E ele vai dizer que esse homem sábio será como uma árvore firme e resistente. E esse é o nosso desafio, como cristãos dessa nossa geração. Em meio a todo esse mar de informações, essa correnteza tentando nos levar para longe de Deus, utilizarmos com sabedoria todas essas ferramentas para nadarmos contra a correnteza do mundo, para nadarmos contra a maré. E amados, para concluir, a sabedoria nos guarda. Essa é a sabedoria que nos guarda. Essa é a sabedoria que molda nossas mentes. Depois de tudo que vimos, desde quinta até agora, nós podemos dizer com clareza: a sabedoria cristã nunca é teórica. A sabedoria cristã, ela é encarnada. Ela é demonstrada em decisões. Ela é demonstrada em atitudes. Ela é vivida. E uma das áreas mais atacadas pela tolice da nossa geração é exatamente a sexualidade. É uma das áreas que mais atacam os jovens. É uma das áreas que mais perseguem os jovens. Nunca tivemos uma geração tão pornográfica como a nossa, tão imoral quanto a nossa. É uma das áreas que, de fato, o inimigo bombardeia a todos. E nós vivemos em uma cultura que vai dizer: se você quer, faça. Você não quer? Não é o seu desejo? Faça. Mas a sabedoria de Deus diz: se é valioso, guarde. O mundo está querendo moldar a sua mente para que você não tenha nenhum tipo de problema em entregar o seu corpo, entregar os seus sentimentos, entregar o seu coração a qualquer pessoa. O mundo vai dizer: se você quer, faça. É o seu desejo. Mas a sabedoria bíblica vai dizer que todas essas coisas, intimidade sexual, emocional e espiritual, é um pacto de totalidade reservado somente para o contexto da aliança do casamento. A sabedoria bíblica vai dizer: se preserve, guarde.
É por isso que eu gosto de encerrar a Escola Bíblica de Jovens mostrando que se guardar é uma decisão sábia. Sabe o que é sabedoria? É se guardar. É esperar. Por quê? Primeiro, porque vai contra a lógica do mundo. E se vai contra a lógica do mundo, isso é um sinal de discernimento. Se o mundo é tolo e está correndo por um caminho, sabedoria é correr para o caminho oposto. É ir na contracultura do mundo. O mundo vai lhe pressionar, o mundo vai querer moldar a sua vida, dizer para você seguir o mesmo caminho, mas se você for sábio, você vai se guardar. Você vai esperar. É sábio também porque, segundo motivo, porque revela o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conforme diz Provérbios 1:7. É demonstrar reverência, temor. Mesmo diante quando o mundo todo está diante do mundo todo dizendo: faça, para que isso? Isso é besteira, não ligue para isso não, isso é tolice, isso é perca de tempo. O mundo grita e quer chamar a sua atenção dizendo todas essas coisas. Quem é sábio vai demonstrar isso esperando, temendo a Deus. Terceiro motivo, porque esperar se guardar é a decisão sábia, é porque protege o coração, e o coração que é a fonte da vida, né? Provérbios 4:23. Você vai guardar o seu coração, você não vai ter feridas emocionais, você não terá feridas físicas, você não terá traumas, você será guardado de todas essas coisas. E decisão sábia é se guardar. Decisão sábia é não ter feridas, não levar essas feridas para o casamento. E quem é sábio entende também que o seu corpo não é vitrine, nem brinquedo e nem moeda de troca. Por isso que é sábio se guardar. Seu corpo é uma ferramenta que Deus lhe deu para que você possa proclamar a verdade do Evangelho. Seu corpo é um instrumento de Deus para que você possa usá-lo com sabedoria e viver para a glória de Deus. Então, o sábio é você guardar esse corpo. É você saber que o seu corpo não é vitrine, não é presente, não é moeda de troca, não é nada dessas coisas. E por último motivo, porque se guardar é uma decisão sábia, é porque essa decisão planta para colher. E essa decisão colhe paz, liberdade, confiança e plenitude no casamento. Você tomar decisões erradas e precipitadas, você vai colher resultados errados, precipitados. Se você planta libertinagem, imoralidade, tolice, o que você vai colher? Moralidade, libertinagem, tolice. Deus não se deixa se escarnecer. Aquilo que você planta, você colhe. Deus não se deixa ser escarnecido. As suas decisões são as coisas que você planta. E as consequências são as coisas que você colhe. Portanto, jovem cristão, se você realmente deseja sabedoria, viva de maneira contracultural. Rompa a cultura do mundo. Viva de fato contra a maré. E sim, escolha guardar-se em pureza para o dia do casamento, como um ato de adoração a Deus, de liberdade, de sabedoria. Entenda que o que ama espera é como colocar um tesouro num cofre. Não porque você tem medo, mas porque você sabe o valor. Você sabe o valor da pureza. Você sabe o valor de se guardar. Então não é porque você tem medo dessas coisas. É porque você sabe que isso é importante. O que é que o mundo vai fazer diante disso? Rir. Zombar. O mundo vai dizer que é tolice. Sabe quem vai se alegrar? Deus. Os céus se alegram
com essa decisão, jovens, preservarem-se puros diante de Deus. E é assim que eu quero convidar os jovens aqui, né, os que não são casados, para que possamos fazer essa afirmação, né, esse pacto de pureza, né, que querem, de fato, assumir esse compromisso, se guardar aos seus esposos, às suas esposas. Pode se levantar e vir aqui para frente. Vamos assumir